Nós vamos conversar um pouco, dialogar. Eu não gostaria de pregar, gostaria de conversar com a igreja hoje, né? Gostaria de trocar uma ideia com a igreja. Não quero que você saia daqui hoje motivado, né? Não quero que você saia daqui hoje motivado. Geralmente nós vemos na igreja com aquele desejo, eu vou lá porque eu preciso pegar um gás de motivação. Eu preciso me motivar para essa semana de tribulação. Eu sei que vai ter problemas, vai ter adversidades. Então eu quero chegar lá e receber assim uma porção de motivação. Eu quero dizer para você que motivação tem prazo de validade. Ela começa e acaba. Motivação já vem de algo que tem que ter um motivo, né? Eu tenho que ter um motivo para que algo funcione na minha vida. E eu quero dizer que você não pode sair daqui hoje motivado. Você tem que sair daqui hoje inspirado. Toda inspiração, ela vem de dentro para fora. E toda motivação é de fora para dentro. Nós olhamos outros, vimos que outros fazem. Olhamos um culto maravilhoso como esse, dizemos assim, cara, é isso que eu preciso na minha vida. É isso que eu quero. Mas 3 dias depois, uma dificuldade acaba com tudo que você recebeu. Mas quando você sai daqui inspirado, vem de dentro para fora. E você passa dias e após dias sendo inspirado pela pessoa do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre conexões. Quem está conectado aí hoje? Eita! Você sabia que se você pode ter um celular caro na sua mão, custando aí 10 mil, né? Como um iPhone, sei lá, quem tem iPhone aí de 12 mil? Ajuda eu aí, pô. Você pode ter um telefone caríssimo na sua mão, vale muito, mas se você não estiver conectado, adianta nada. E hoje eu quero falar de conexões. Às vezes nós temos coisas preciosas nas nossas mãos. Nós temos um GC precioso, nós temos uma liderança preciosa, nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos tudo de maravilhoso na nossa mão, nós temos uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, mas se nós não estivermos conectados, não vai dar certo. Eu quero hoje que você abra sua Bíblia em Efésios capítulos 2, verso 13. Efésios capítulos 2, verso 13. Está lá já no telão, não? Está ali, foi? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, diga aproximado. Pelo quê? Bem alto, como uma igreja bonita, pelo quê? De Cristo Jesus. Quando falamos de conexão, é importante sabermos que hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que eles são bem práticos na nossa vida, mas que eles só funcionam quando nós estamos ligados, conectados de maneira espiritual. Quando falamos do sangue de Cristo, a Bíblia está cheia, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, né? O sangue precioso de Jesus, o sangue do Cordeiro. Quando falamos do sangue, a palavra sangue no hebraico significa conexão, porta da conexão. E quando falamos de porta da conexão, a palavra de Efésios, capítulos 2, 3, está dizendo que antes nós estávamos longe, e agora Ele nos aproximou. Ou seja, Ele nos conecta novamente com o Pai. Se nós olharmos o texto de 1 Timóteo 2,5, diz assim, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Entre Deus e a pessoa de Jesus, entre Deus e o homem, existe um mediador chamado Jesus. A palavra mediador é aquele que liga, é aquele que aproxima. Nós só podemos nos conectar com Jesus, com o Pai através de Jesus. É a única forma. E hoje eu quero falar dessa conexão. E eu quero trazer para você 3 perguntas. Eu vou correr um pouquinho aqui porque o tempo não vai dar. Mas eu quero que você vá pegando algumas coisas. Anote aí, vai para sua casa. Depois, se precisar, eu passo para você todo o sermão aqui. E você fica estudando, e lendo, e arrumando, e ajeitando do jeito que você quiser. A primeira pergunta é, você se considera uma pessoa facilitadora de conexões? Você se considera uma pessoa facilitadora de conexões? Você vai ver depois como essas perguntas vão ter sentido no que eu vou falar. 2, você considera essencial as conexões e ligações? Porque quando se fala de conexão, fala de ligação. Você considera essencial as conexões ou ligações? 3,
Você acredita que a comunicação é um facilitador de conexões? Você já viu pessoas que têm uma dificuldade de se comunicar? Aqui em Luiz Alves não tem esse negócio, mas lá em Alvorada tem um problema. As pessoas chegam na igreja, sentam, logo vão embora. E depois elas dizem assim, sabe pastora, eu não estou curtindo muito ficar na igreja. Por quê? Ninguém me procura para conversar, mas ele também não procura ninguém para conversar. Ele quer que as pessoas vão a ele, mas eles não vêm à conversa. Então você acredita que a comunicação é um facilitador de conexões? Existem vários tipos de conexões. Eu estou citando aqui conexões. E você vai dizer, pastor, o que tem a ver isso com a nossa vida em Deus? Tudo. Nós temos uma ideia entre o santo e o profano. Você sabe o que é santo e profano? Sabe, pastor, isso aqui é de Deus. O meu trabalho é circular. Nós usamos essa linguagem. Não, filho. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, tudo que você toca é santo, até o teu trabalho. Então você diz assim, não, pastor, lá na universidade, lá é universidade, não tem nada a ver não, sabe? Tem sim, a universidade é a parte do reino, você está lá dentro. Então a sua conexão com Jesus, ela influencia em todas as áreas do seu trabalho, na sua universidade, na sua casa, com seus filhos. A sua conexão com Jesus muda lugares. E nós vivemos um tempo de conexão hoje. Conexões via satélite, conexões de internet via cabo, conexões de internet via Wi-Fi, conexões políticas. Nós vemos um mundo político hoje onde existem muitas conexões políticas por meio de interesses. Conexões profissionais. Quantos profissionais aqui se conectam a outros para poder desenvolver projetos, ideias? Conexões empresariais, com parcerias em outras empresas, ou seja, grandes empresas se conectam a outras para chegar os seus produtos. Por exemplo, eu tenho uma fábrica e eu gostaria que o meu produto chegasse até o consumidor, então eu tenho que me conectar a uma transportadora ou alguém que possa desenvolver que esse produto chegue lá, a ideia chegue lá na frente. Nós precisamos de conexões entre empresas e consumidor, aí entra alguém que faça essa conexão. Eu posso ser um grande produtor, fabricar muitas coisas, mas se eu não tiver alguém que me conecte ao consumidor, eu estou falido. E nós temos que nos conectar como igreja à sociedade. Agora vai entrar a igreja. Como nós como igreja estamos nos conectando com a sociedade? Lá fora. Porque é muito bom estarmos conectados aqui dentro. Mas e lá fora? Como é que nós nos conectamos com as pessoas, com a sociedade? A conexão da igreja dentro de si mesma. Como é que nós nos conectamos com os irmãos da igreja? Como é que nós conversamos? Como é que nós dialogamos? Como é que nós visitamos esses irmãos? Qual é a nossa frequência de conectarmos aos irmãos? Porque na grande maioria de nós dizemos assim, sabe, cara, você fica lá, eu fico aqui. Hoje nós vamos participar da ceia. E se você ler todo o capítulo 11 de 1 Coríntios, uma das chapuletadas que Paulo dá à igreja de Coríntios é dizendo assim, vocês desprezam aqueles que nem comida têm. Vocês se conectam com quem pode, com quem não tem nada, vocês deixam de lado. Como é que nós realizamos esse processo entre nós? E também temos as conexões pessoais, entre pessoas, um a um, né? Como é que funciona isso? Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, com 11.500 pessoas profissionais, né, profissionais de 14 países do mundo, na faixa etária de idade entre 18 anos e 65 anos, chegaram a uma conclusão, que 46% dos profissionais acreditam que essas relações pessoais, ou seja, essas conexões, os tornam mais felizes no meio de trabalho. Observa que eu acabei de dizer aqui, que não existe no reino de Deus o santo e o profano. Tudo é reino, a partir do momento que você se converte, aonde você está, o reino está implantado. Aonde você chega, o reino está implantado. Então, se para uma empresa, conexões, para um funcionário, conexões é ok, para nós reino, será que não seria legal? Você conectado ao Pai, através do Espírito Santo, conectado em Jesus pelo Espírito, você acha que onde você chega não há conexões, não há ligações?
A outra parte da pesquisa, essas conexões os tornam 50% mais motivados. Lembra que eu falei de motivação, ela tem tempo de validade? Na igreja nós não trabalhamos com motivação, nós trabalhamos com inspiração. E quando você está conectado com Jesus, a sua inspiração reflete em outros. Quando você é inspirado, outros também são inspirados. Você vem orar, imagina você orando aqui. Aí você começa, Jesus, muda a história, Senhor, dessa cidade. E o irmão entra lá e diz assim, cara, eu não vou vir orar mais não, tem motivação, tem inspiração. Mas quando você chega aqui na frente, o cara está com gás. A mulherada com gás, homem com gás. Os caras dizem assim, Senhor, transforma a história desse lugar. Muda Luiz Alves, muda a história desse lugar, Senhor. Quem entra lá assim, nossa, esse lugar aqui está pegando fogo. A sua inspiração contagia outros. 39% mais produtivos se tornam. Você já era produtivo. Agora com conexões, ligados, você diz assim, cara, eu agora estou produzindo mais. Eu estou conectado a um GC, eu estou conectado a um discipulado. E você vai dizer assim, pastor, esse negócio de discipulado é uma palhaçada. Eu não gosto desse negócio não. E eu vou dizer para você, não. E talvez você diga assim, sabe, o discipulado, esse negócio de discipulado, ele acaba fazendo com que a gente parece que passa por uma lavagem cerebral. E eu vou dizer para você, ok, você está certo, é uma lavagem cerebral. Tira tudo que é podre da sua vida e coloca o que é de Deus. Pode entender dessa forma, o cara vai dizer, cara, é uma palhaçada esse negócio. Eu vou dizer para você, não é não. Eu tenho meu discipulador ali, pastor Elton, pastora Marli, me acompanha desde o início da minha caminhada. E só em um homem ruim de comunicação era eu. Só em um homem ruim de comunicação. Só em um cara que não gostava de abrir coração. Porque o cara que é duro de coração, ele não conversa com ninguém. Ele conversa com si mesmo. E olhe lá. E quando ele começa a conversar com si mesmo, e o si mesmo diz para ele que ele está errado, ainda briga com ele mesmo. Que você está falando o quê de mim? Que não está errado. Está errado. Não é verdade? O cara que tem problema de comunicação, é difícil você lidar com ele. Ele não se conecta com ninguém, ele não quer conversar com ninguém, ele não dialoga com ninguém, ele sempre acha que ele está certo. A outra pesquisa do LinkedIn, 56% das conexões transformam o ambiente de trabalho. Estou falando de trabalho agora. Agora você observa que quando você começa a ter conexão com Deus, o ambiente da igreja é transformado. Não pensa que o ambiente desse lugar é transformado porque você quer transformar ele. Você transformou esse ambiente porque a sua vida foi transformada. Nós começamos a entender que as transformações acontecem pela conexão que temos com o Pai. A partir do momento que vamos nos conectando com Ele, as coisas vão se transformando. Mas agora eu quero conversar com você no primeiro ponto. Tem tempo ainda, Rita? Esse é o meu relógio. O primeiro tópico que eu quero conversar com você é: seja um facilitador de conexões pessoais. Jesus, e eu quero usar Jesus como exemplo, um líder maravilhoso que nos ensinou conexões, um líder maravilhoso que nos ensinou ligações, nos mostra em Lucas capítulo 6, versos de 12 a 11, que para ele conectar 12 discípulos, um diferente do outro, ele precisou de um processo na vida dele. Você sabe qual é o processo? Eu vou dizer para você, o processo dele foi oração. Amado, se você não orar, e você não tiver vida de oração, você tem problema de relacionamento. Porque se você não se relaciona bem com o Pai, você não se relaciona bem com os irmãos. Nós precisamos aprender. Não, pastor, esse negócio de oração é uma coisa boba, isso não precisa não, pastor, isso é coisa de crente fanático. Você entrou... Eu vou só dizer um negócio para você. Eu venho de uma linha, faz coisa de espírita, né? Eu venho de um berço. Meu pai foi presbítero da Assembleia. Desde pequeno, não sei se alguém aqui veio da Assembleia de Deus, olha só. Na Assembleia tem uma maneira de trabalhar lá. Toda terça-feira tem um culto de doutrina. E começa orando. Oração, que nem aqui. Só que era de joelho.
Eu vi o meu pai fazer isso por muitos anos. Mas também vi pessoas dizerem, isso é fanatismo, não precisa. E essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo na igreja, de que a sua comunhão com Deus é fanatismo. Eu vou dizer para você, nunca perca a sua comunhão com Deus. Nunca perca a sua comunhão com Deus. Você quer ter vitória? Você quer ter comunicação boa com os irmãos? Você quer ter um bom relacionamento com outros? Ore. Ou eu não gosto da Andressa. Sabe, não curto a Andressa. Andressa é, nossa, menina chata. O que você faz quando você não gosta de alguém? Ora por ele. Pai, eu quero orar, abençoa a vida da Andressa, Senhor. Tu conhece meu coração, eu tenho vontade de pisar no pescoço dela. Seja sincero, não minta. Senhor, eu não gosto da Andressa. Exemplo da Andressa, ser querida do coração. Eu não amo, não gosto da Andressa, Senhor. Mas, Senhor, muda a história, Senhor, muda. Ah, Senhor, no outro dia de novo, Pai, orando pela Andressa, Senhor, nesse momento. Tu sabe como ela é, Senhor. Tu conhece o coração dela. Olha o que ela falou de mim, Jesus. Olha o que ela disse de mim, Jesus. Pai, Senhor, a Andressa é tão querida. Eu estou vendo com outros olhos, Andressa. A oração te aproxima. Por que Jesus manda orar pelos inimigos? Porque Ele quer que você se aproxime até daquele que te amaldiçoa. Mas você tem que ver conexões pessoais. Jesus precisava fazer isso, porque os 12 discípulos eram diferentes de maneira de pensar, de agir. Nenhum deles era iguais. Tinham maneiras diferentes, comportamento diferente. O Pedrão, então, misericórdia da come desse. Jesus precisava de oração para escolher os seus 12, porque uma conexão bem feita através da oração gera desenvolvimento intelectual no discípulo. Desenvolvimento intelectualmente, o cara começa a pensar diferente. O cara começa a olhar com uma outra visão. Ele olha para o reino de maneira diferente. Ele olha para as pessoas de maneira diferente. Ele olha para esse lugar com outros olhos. Quando você começar a ser pastor, você vai ver em tudo que é lugar que você entra, bonito, grande, espaçoso, sem coluna no meio. Você assim, cara, isso aqui dava uma igreja legal. Vai dizer que não é assim. Rapaz, tem uns mercados lá em Porto Alegre que eu entro com a Rita para comprar coisa, eu chego lá e digo assim, Rita, olha aqui, a Rita, amor, vamos comprar. Não é que ela não esteja sonhando comigo, é que se eu ficar, eu fico muito tempo olhando para aquele negócio todo. Tem um atacadão bonitão lá em Viamão, perto da cidade onde moramos. Conhece lá, Cristiano, Viamão? Viamão. Cidade bonitona, tem um atacadão top lá. Mercadão bonito, grande, sonho no estacionamento coberto e enorme. Eu pensando, Senhor, que top, os irmãos entram por lá, já estaciona o carro aqui, desce, coloca, começa a fazer, cara, que demais. Porque o seu desenvolvimento intelectual, você começa a ver coisas tremendas, você começa a ver coisas sobrenaturais. Você já parou para sonhar com o seu pastor nesse lugar? Já parou para sonhar com a subida asfaltada, cheia de flores do lado? Ei, tem que sonhar assim. Sonhar dá trabalho, mas vale a pena. Tem que começar a sonhar assim, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual. Você começa espiritualmente, antes você orava de maneira, sabe, Jesus, daqui a pouco você está, pezinho de fogo aqui na frente, o Senhor rompe, desfaz todo o mal, em nome de Jesus. Olha só, cara, que tremendo. Desenvolvimento prático. Tudo que você vai vivendo, através das conexões com Jesus, vão se tornando prático na sua vida. Aquilo que dizem que você faz, aquilo que vocês estão dizendo que você está fazendo, você começa a desenvolver com outros. Cara, você se tornou um cara legal, faz isso com outros, você começa a fazer. Eu tenho comigo lá um discípulo top, o nome dele é Dinho, agora vai casar. É Alex, é Alex. O Alex é uma viagem, ele é pronto para tudo. Ele é pronto para tudo, o que você pedir para ele, ele faz. Tem alguém aqui assim? Sobe no telhado, Dinho, deixa comigo, pastor, que eu vou lá. Tinha que botar ar-condicionado, deixa comigo, pastor, eu trabalho com refrigeração, eu coloco o ar-condicionado. Isso que eu boto estalo aqui para o senhor. E esse dia eu conversando com ele, ele disse assim, o senhor para mim é uma inspiração.
Tudo que eu estou vivendo hoje é porque eu aprendi o pai espiritual que eu tenho. O Senhor tem sido uma inspiração para mim. Mas quem mais tem me inspirado? A não ser pastor Haroldo, pastor Salésio. Pensou que ia esquecer de ti, meu amado pastor? Pastor Elton. Ele é inspiração para mim. Quantos de vocês começaram aqui no início? No início da obra aqui, tudo? Poucos. Hoje vocês estão pisando num piso onde ele mandava foto para mim. E dizia assim, olha pastor, agora vamos colocar piso. Agora estamos fechando. Agora estamos isso, agora não era nada disso aqui. Ele começou a viver uma prática, e essa prática me contagiou e tem me inspirado a um crescimento, a um desenvolvimento. 2, estou correndo, para dar tempo. Seja um facilitador com pessoas diferentes, com os diferentes. Nós só queremos andar com pessoas iguais a nós. E esse é um problema. Jesus nos ensina que é muito bom você andar com os diferentes também te educam. Pessoas diferentes te educam, andar com iguais não é bom. Então tudo igual, mesma coisa. Mas nós gostamos dessa comodidade, né? Eu vou andar com fulano, ele pensa igual eu, ele anda que nem eu, né? Gosta do mesmo modelo de carro, as comidas que eu como ele também gosta. Mas quando o cara chega lá com um baião de 2, quando o cara chega com cuscuz, não vou convidar mal fulano, o cara só traz comida do Nordeste, eu não quero comer essa comida. Mas você nunca provou, você nunca comeu. Mas o dia que você prova, você vê como é diferente, e como é bom você provar de pessoas diferentes, pessoas que têm ideias diferentes, projetos diferentes, eles conversam com você, eles dizem para você assim, vamos fazer desse jeito. Quando nos reunimos a liderança, tem algumas coisas que nós fizemos lá, que não sou eu e a Rita que desenvolvemos. Tem um cabeção que pensa lá, que um deles é o Antônio, e o outro é o Johan e a Fernanda. Qual é o nome do cara? Johan. Que nome, hein, cara? Poderoso. E o Johan, esses dias, disse para nós assim, pastor, quem sabe nós fizemos desse jeito? E eu disse, você acha que vai dar certo, Johan? Ele disse, vai dar certo. Vai dar certo, pastor, vamos fazer que vai dar certo. Eu disse, beleza, vamos tentar então. E não é que deu certo? Não é que funcionou? Seja um facilitador de conexões de pessoas diferentes. No grupo que estamos, são muitas as pessoas diferentes. Mas Deus tem me ensinado a me conectar com cada um deles. É muito fácil você se conectar com quem é João. João é top. Conexão de um cara amoroso, um cara tranquilo, um cara bom, um cara legal, né? Um cara que te entende. Um cara que diz, não é isso aí, cara, vem cá, vou orar por ti, mano. João é legal, mas se conectar com Pedro é difícil. Sabe como é que é os Pedro? Tamo junto, Jesus. Sabe, pastor Elton, estamos juntos, mas quando o pastor Elton me liga, não tem conexão. Estamos juntos, pastor, mas quando o pastor te procura, não estou nem aí, pastor, hoje não dá não. Hashtag tamo junto, mas quando você procura o azulzinho, ele botou lá para esconder, para não te ver, mas ele te viu. Os Pedrão da vida, Jesus precisa se conectar com eles também, porque passado um tempo, depois da crucificação, a ressurreição de Jesus, em Marcos capítulo 16, Jesus diz para aquela mulher, vai lá e peça para que os discípulos me encontrem lá na Galileia, e diga para Pedro que vá também. Mas o Pedro não tinha traído? Também. O Pedro não tinha negado? Também. O Pedro não era o explosivo da vez, não tinha voltado para pescar, estava com cheiro de peixe. Jesus conecta coisas diferentes. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender que essa conexão que lemos há pouco, que é pelo sangue desse cordeiro, e como diz o apóstolo Pedro, não é por prata nem ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, ou seja, é algo eterno. Essa ligação, essa conexão tem que ser eterna. Minha ligação com vocês não é passageira. Minha ligação com ela, com o meu pastor, com a minha liderança, não pode ser algo passageira. Ela tem que ser eterna.
Jesus trabalha com o que é eterno. Nós trabalhamos com conexões passageiras. Não paga seu telefone, você não tem conexão. Mas o preço já foi pago, então você não tem que pagar nada, apenas praticar. A terceira conexão aqui, de pessoas diferentes, não a terceira, né? Fiz uma jogada aqui errada. O Judas. Quem gosta de conectar com o Judas? Um Judas. Você já conversou com pessoas que traem você? Já conversou e viu pessoas que traíram você, que roubaram você, que defamaram você, que tiraram o seu dinheiro? Eu e a pastora Rita passamos por uma experiência, o pastor Elton sabe disso. Um ano, 2 anos atrás praticamente, quando nós viemos para a nossa consagração aqui, alguém lesou financeiramente. No primeiro momento eu fiquei assim, sonha, num homem abençoado, cheio do Espírito. Pulava num pé só, falando em línguas. Mas sabe que línguas eram? Manso de coração. Mas depois o Senhor foi trazendo ao meu coração algo muito gostoso, dizendo assim: eu tenho algo para mostrar para você. Um belo dia fui conversar com um irmão a respeito desse assunto, e disse para ele assim: sabe, olha o que aconteceu comigo. Eu achando que eles iam: vem cá, pastor Neves, vamos orar junto, vamos celebrar, vem cá, vou orar com você, Deus vai fazer você passar por essa prova, dando glória a Deus. E ele olhou para mim e disse assim: isso é para você aprender. Ah, Jesus Cristo. Fechei o vidro do carro, se Deus te abençoe, fui embora. Quantos Judas você trabalhou na sua vida, ou tem na sua vida? Pessoas que muitas vezes você confiou e eles traíram você. Andar com Judas significa você andar na corda bamba. Mas você precisa aprender a ter conexões com eles. Não são eles que vão destruir sua vida, mas eles irão construir o caminho pela qual você está trilhando. São as coisas que eles praticaram com você que tem te ensinado o teu crescimento, o teu desenvolvimento. São essas conexões. Terceira conexão: facilite conexões de culturas. Olha só, falar em cultura, eu sou expert nesse negócio. Eu sou um homem que eu não tenho pedigree. O cara diz assim: sabe, pastor, o senhor é negro. Não, não sou negro, eu não sei nem o que eu sou. Essa é a verdade, é uma mistura de gente. Minha mãe de origem espanhola, o pai dele era negro, meu avô negro, e minha avó índia. Olha que bagunça. Sonha um negócio desse. Minha mãe de origem de espanhóis, Saavedra, branquinha, de cabelo bem lisinho, os olhos bem gateados. Minha mãe é bonita. O pai, também um negão bonito, porque eu sou bonito, né? E aquela mistura toda. Me casei com uma lemoa. Essa tem pedigree. Essa tem documento. Purinha. Pura. Conhece a piada, né? Deixa para lá a piada. Rapaz, Jesus trabalha com alinhar culturas. João capítulo 4, verso de 9 a 10, Jesus vai falar com aquela mulher samaritana. E a mulher diz para ele assim: como tu, sendo um judeu, está conversando comigo que sou samaritana? Se Jesus tem um negócio que ele é especialista, é romper essas barreiras de culturas. Romper culturas. Nós como igreja precisamos aprender a romper com culturas. Quarto, facilite conexões do novo com a igreja. Sabe quando chega uma pessoa nova na igreja? No geral você só quer conversar com aqueles do seu meio. Mas o cara novo que chegou, você não quer conversar com ele. Atos capítulo 9, verso 27, vai falar sobre Paulo e Barnabé. Quem conhece a história de Paulo sabe. Um homem criminoso, assassino, agora se converte.
Mas a igreja não acreditava na conversão do apóstolo Paulo. A igreja não acreditava que aquele homem já estava hoje sarado e curado pelo poder do Espírito Santo. A igreja não acreditava nisso. Mas um homem chamado Barnabé começa agora a desenvolver vamos dizer assim, a colocação de novo de Paulo, sabe, começa a incluí-lo de novo, começa a gerar um processo de inclusão do apóstolo Paulo agora em meio à igreja. Nós precisamos ser facilitadores dessa conexão do novo que está chegando na igreja aos demais da igreja. Nós precisamos ser Barnabé. Você vai começar a conviver com pessoas que muitas delas vão chegar aqui. Nós temos lá na igreja pessoas que ainda estão num processo de cura, de um processo de transformação, de um processo de mudança. E sempre tem um religioso que diz assim, sabe, pastor, eu acho que o fulano ainda não está curado. O senhor viu que ele ainda está fumando? Eu te vi. E o Senhor vai permitir que ele continue assim? Eu disse, não, amado. O nosso problema, dentro desse processo de conexões do novo com a igreja é, que nós achamos que a pessoa vai chegar lá da rua e ela já tem que estar perfeitamente curada. Isso nunca vai acontecer. Porque inclusive eu e você estamos num processo de sermos curados. A pastora Dilson costuma dizer assim, de Curitiba, a pastora Dilson da Aba de Curitiba, olha, o dia que a igreja perdeu o propósito de hospital, perdeu o seu efeito aqui na terra. Nós estamos aqui para trazer cura à vida das pessoas. E nós muitas vezes esquecemos de quem éramos. Queremos que os milagres aconteçam na vida de outros, mas esquecemos como chegamos no lugar. Sabe, parece que uma crente tem um problema de amnésia. Tem um negócio que crente tem amnésia, ele esquece quem ele era. Bêbado, fumante, drogado, viciado, traficante. Aí as pessoas chegam e dizem assim, cara, você tem que mudar. Mas pastor, eu não consigo. Vai mudar, vai mudar. Você vai mudar sim. Sabe por quê? Porque eu me lembro como eu era. Sabe, não foi fácil. Sabe, não foi fácil sair dessa vida. Nós temos a Andressa lá, que é nossa, também, só chorar. A Andressa foi a primeira discípula minha da Rita. Assim no discipulado, né? E ela dizia para mim assim, sabe, pastor, tinha dia que eu ficava com tanta raiva do Senhor. Eu saía da sua casa brabo. Eu saía da sua casa irritado, assim, tinha hora que dá vontade de esmagar a Rita, porque é o que ela falava. Era assim que ela diz, às vezes ela pregando. Mas hoje eu entendo que pais espirituais vocês foram para nós. O Senhor soube me compreender o meu processo. O Senhor soube compreender a minha evolução. O Senhor soube compreender isso. Ela agora está casando. Deus está promovendo algo para ela. Tinha dia que ela se pastor, assim, não faça agora, espera. Mas soubemos incluir o novo dentro da igreja. Deus nos deu graça para isso. Aprendemos com os nossos líderes, aprendemos com os nossos pastores. Às vezes eu ficava olhando assim, como será que fulano trataria fulano? Ah, desse jeito. Quinto, facilite conexões, como Jesus fez, com homens de influências e homens improváveis. Como é que você se relaciona com pessoas com grande influência e pessoas que você olha assim, isso não vai dar em nada? Qual é a sua relação com eles? Como é a sua conexão? Jesus teve 2 discípulos, pela qual um se encontrava com ele de noite, e o outro praticamente nem se encontrava com ele. Um deles chama-se Nicodemos, João 19:39. Você vai ver que Nicodemos Jesus gera uma conexão tão forte com Nicodemos. E Nicodemos não era um daqueles discípulos de Jesus, os mais assíduos, mais de perto, mas foi o cara que usou 100 libras de mirra e aloés para ungir Jesus depois da morte. E se você for ver o preço desses produtos aqui,
Nenhum dos 12 discípulos tinha bala na agulha para ter. Nenhum deles. Mas Nicodemos tinha. Depois, se você olhar para um homem chamado José de Arimateias, Marcos 15, 43, você vai observar um outro fato. Não sei se você sabe, mas o decreto romano era que quando alguém fosse para a cruz, ele não sairia de lá, ele era como exemplo, ele apodrecia na cruz e era comido pelos abutres. E nós não temos a ideia do porquê que ele tinha que descer de lá. A realidade é que ele precisava ressuscitar aí dentro de um túmulo. Mas não ser comido por abutres, porque a palavra tinha que se cumprir. Mas quem é que podia trazer ele de lá? Um senador chamado José de Arimateias. Político. Negociação com Pilatos, eu te dou um voto, você me dá Jesus. Estou parafraseando aqui, tá? Eu te dou um voto, você me dá Jesus. Jesus precisava de contatos específicos para resultados finais. Sabe, muitas vezes você não quer ter contato lá com o dono do mercado. Porque o dono do mercado, ele é catumbeiro. Você sabe o que é um catumbeiro? É um católico com macumbeiro. Aí você chega lá, cheio de santo, cheio de idolatria. De um lado é Nossa Senhora Aparecida, do outro lado São Jorge. Eu não quero contato desse cara aqui. Nossa, esse cara é uma confusão a vida dele. Eu não quero me relacionar com esse cara, não quero me conectar com ele. Mas é ele que vai te prover algumas coisas futuras. Ele que vai te ajudar em coisas futuras. Sabe, nós precisamos aprender com Jesus. Nos relacionar e nos conectar ao mundo que nós vemos hoje, são mundos diferentes. Sexto, o que eu aprendo com Jesus? Jesus facilitava conexões com crianças. Mateus 19, 13, 14. Então trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam. Olha só os discípulos dando ordem para Jesus. Ei, sai aí. Deus não tem que ficar com vocês, não. Você já viu alguém na igreja dizer assim, cara, essas crianças aqui tem que sair daqui, cara, só incomoda. Nós estamos tentando conversar que as crianças não deixam. Isso aqui é o ambiente delas. Deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus porque delas é o reino dos céus. Eu sou sincero em dizer, eu estou falando de testemunho próprio de conexão. Lembra que eu disse que eu era um cara difícil de conexão? Era eu. A minha cara já não ajuda. Minha cara é um problema. A Luísa diz assim, pai, o senhor não está bem hoje, né? Eu disse, por que, Luísa? Sua cara, pai. Sua cara. Eu disse, Luísa, eu sou igual a você, cara. Você também levante de manhã cedo, pede 1 minuto para a alma vir para o corpo, você não conversa com ninguém. Por favor, Luísa. Mas pai, isso é demais, pai. Não dá não, pai. Uma certa vez estou chegando em casa, o Adriel era pequenininho, tinha uns 10 anos. Ele abriu a porta assim, correu para dentro e disse assim para a mãe dele, mãe, o pai não está bem hoje. E a Rita perguntou, o que houve? A cara dele, pai. Mãe, a cara dele está terrível, pai. E eu estava bravo mesmo. Então, um cara mal de conexão, a cara já não ajudava muito, pronto. As crianças não chegavam perto de mim. Não tinha jeito. E pastor, onde crianças não chegam perto de você, ou você que é líder de GC, ou você que é um discípulo de Jesus. Eu estou falando agora no geral. E crianças não estão chegando perto de você, reveja conceitos. Crianças são verdadeiras, hein? Pastor, o senhor é feio. Obrigado. Elas são sinceras. Pastor, não gostei dessa sua roupa. Alguma coisa está errada na roupa que ela não gostou. Elas são sinceras. Lá na igreja eu comecei a praticar a conexão com elas. Porque alguma coisa você tem que começar a praticar para desenvolver, senão você não chega a lugar nenhum. E eu comecei a praticar conexões com elas. Então o que eu fazia? Eu vou me agachar aqui, mas não sei se alguém vai ter que me ajudar a levantar depois por causa da perna. Eu disse, pá. Oi, Liz. E ela, é dessa altura, você tem que se colocar na altura da criança. O reino diz para você que você tem que se colocar no nível do outro. O reino está dizendo, olha, aquele
que não se coloca na mesma igualdade do outro, não vai ter direito ao reino. E eu olhei para elas e digo assim: oi Liz, oi Miguel, oi Theo. São as crianças da igreja, tem outras, mas essas três. A Liz vem e dá um abraço e diz assim: pastor, eu te amo. Esses dias estávamos orando, eu e a Rita orando por uma menina, ela vai fazer uma cirurgia, nós estávamos orando na igreja depois do culto. Eu estou orando assim, ela fez assim nas minhas calças, eu olhei, era ela. Eu peguei na mão dela e ela junto comigo começou a orar por aquela menina. Depois terminou a oração, ela disse assim: pastor, eu te amo. O Miguel, a mãe dele manda áudio dizendo assim: pastor, olha o Miguel orando pelo senhor. Pastor, abençoa o pastor. Sabe, Jesus abençoa o pastor, abençoa o pastor. Gere conexões com as crianças da igreja. Eu quero dar um recado para você. A criança não é o futuro da igreja. A criança é a igreja. A criança não é o futuro da igreja. Eu estou vendo o futuro. Não, ela é a igreja. Ali está a igreja, ali está um missionário, ali está um pastor, ali está o projeto de Deus começando. E nós como igreja precisamos ter conexões nesse tempo pela qual estamos vivendo. Mas eu quero deixar um recado para você, antes de encerrar. Passou o tempo. Seja prudente com as suas conexões. Sabe, eu estou falando de conexões, parece que tudo é tudo. Então tá legal, é isso aí mesmo, vamos abraçar todo mundo aí. Seja prudente com as suas conexões. Jesus em João 14:30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo, ou comum comigo. Observa, Jesus não se conectou aos seus discípulos? Ok. Jesus não conectou com a mulher samaritana? Ok. Jesus não conectou com Nicodemos e com José de Arimateia, as pessoas diferentes, políticos e outro príncipe da sinagoga? Conectou. E assim sucessivamente, Jesus falando com outras pessoas, e fariseus e saduceus. Jesus tinha um bom relacionamento, mas se tinha uma coisa que Jesus era esperto nas conexões, ele disse assim: olha, vamos daqui, porque o príncipe desse mundo está vindo. Sabe quando você olha para alguém e a pessoa vem vindo e diz assim: cara, ali é coisa do diabo, vou ter que ir embora. Depois eu falo com esse cara aí. Porque a nossa ideia é: não, o pastor disse que eu tenho que ter uma conexão, mas o cara vai roubar minha fé, o cara vai matar minha espiritualidade, o cara vai corromper minha sexualidade, o cara vai destruir minha vida, e eu tenho que me conectar com ele. Não, epa, estou fora. Seja prudente com as conexões que você faz. Tudo aquilo que vai levar você ao desenvolvimento espiritual, se conecte. Sabe, nós muitas vezes precisamos aprender a nos conectar e sermos prudentes nas conexões que fizemos. Muito prudente. Que nem esse rapaz que eu falei para vocês, lesou eu, a minha esposa, lesou a igreja. Eu não tenho problema com ele. Eu quero que Deus o abençoe, bem longe de mim. Eu quero que Deus o abençoe, sério. Que ele seja salvo, seja restaurado, mudado, transformado. Mas é interessante que enquanto ele não mudar a vida dele, alguns negócios eu não posso fazer com ele. Algumas coisas eu não posso, ainda que eu queira me conectar com ele, o que está nele não permite. E eu quero nessa noite orar com você antes de você ceiar. Porque o primeiro texto que lemos, de Efésios 2:13, diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.